Tudo bom, pessoal? Estão no nono ano? Então vamos lá, tá? Vamos agora utilizar o outro livro, tá? Que é o livro nono da Poliedro, tá? Nós deixamos um pouquinho o livro de História da Arte, que eu falei para vocês sobre o livro de História da Arte, né? Da parte do Egito, que foi um pouquinho longo, tá? E agora nós vamos falar um pouco aqui sobre o livro do Poliedro. Continuar. Fiquem bem tranquilos que o conteúdo é bem mais tranquilo, tudo bem então? Então nós iremos estudar hoje a unidade número 1, tá? A unidade número 1, engajamento e crença. Tudo bem então? Então, olha só, meninas, eu vou seguir bem passo a passo, bem tranquilo aqui. Olha só, esse aqui é uma escultura não, perdão, é uma fotografia, vocês podem ver a fotografia de uma mulher, uma bailarina dançando, uma coreografia, na verdade, né? Que é muito comum na arte moderna. Nós chamamos de... Ah, eu esqueci o nome, daqui a pouco eu falo para vocês, eu vou lembrar. Performance, tá? De performance. Então, observem bem isso aí. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês observar. 2 minutinhos, tentem pegar detalhe, como é que trabalhou a forma, o corpo, a sombra, o movimento. Pega tudo isso, tudo bom? Vamos lá. Coloca pausa no videozinho e assista aí e vê um pouquinho essa imagem. Tudo bem, então? Vamos lá, então. Olha só. Aqui, na página 7, nós temos algumas perguntas. Apreciou? A primeira coisa que eu pergunto, se você não tiver apreciado, pausa um pouquinho e aprecie um pouco. Tudo bem? Então, olha só. Descreva o movimento corporal realizado pela bailarina. É esse movimento aqui, ó. Estão vendo? Gente, o movimento dela é suave. É um movimento elegante. Na verdade, ela está tentando fazer um movimento não natural. Por quê? Porque é um movimento junto com a dança, tentando pular, transmitir uma suavidade. Ou seja, naturalmente falando, quando nós andamos, nós não andamos dessa forma. Correto? Correto? Tá? Mas no caso da dança, ela pode criar esse movimento. Então, qual o tipo de movimento? Descreva pra gente isso aí, tá? E não se esqueça de anotar no caderno, tudo bem? Próximo, é possível perceber um jogo de movimentos oposto na execução dessa dança? Comente um deles. Sim, é possível sim. É possível. O corpo jogado para um lado, a perna para a outra. Enquanto o corpo está indo para frente, o tecido dá a impressão está indo para trás. Então, tudo isso são movimentos opostos. Como é o figurino? De Cláudio, o que é figurino? Figurino quer dizer roupa. Tá? Como é que é a roupa dela? É um tecido leve, transparente, suave, que dê para você perceber o desenho do corpo, você consegue ver o corpo dela por detrás, não um tecido que esconde o corpo humano, é um tecido que transpere o corpo humano, que transfira para você o visual, e que valoriza, né, a forma. O próximo, na dança, geralmente estão envolvidas impressões e sensações diversas, como harmonia, leveza, impulso, Qual é a sensação o movimento apresentado nessa imagem desperta em você? Bem, essa aqui é uma pergunta mais pessoal de cada um. Então, para mim, para o tio Clóvis, a sensação que eu tenho aqui é de leveza e de elegância. Eu percebo aqui uma certa leveza, uma certa elegância. Não é uma dança pesada, é uma dança assim de caráter, uma dança assim suave. É uma dança que você percebe que a mulher parece que não está fazendo esforço algum. E ela está fazendo. Olha só o músculo, olha só a rigidez do músculo dela, tá? Mas a sensação que nós temos é isso. Olha só. Então nós vamos começar aqui. Artes visuais e ruptura. O que acontece, meninos? Vocês concordam comigo que dependendo da época, a arte sempre vai se romper? Sim. Por quê? Porque a arte nunca para. Em determinado momento, a arte é feita de um jeito. Em determinado momento, a arte é feita de outro jeito. Então, vamos avaliar esses 3 estilos aqui. Nós temos uma expressionista, que é essa menina aqui de vestido verde. Eu tenho uma futurista, que é essa escultura aqui. E nós temos o cubismo. Todos eles foram feitos de acordo com um certo caráter histórico. Então, vamos pegar aqui o futurismo. O futurismo, ele acontece depois das guerras mundiais. Então, o pessoal precisava justificar uma certa evolução da tecnologia e tudo mais. Perdão, depois das guerras mundiais, não. Pré-guerra mundial, tá? Depois da guerra é o expressionista. Então, olha só. Então, eles estavam falando o seguinte, que como é que seria a evolução da sociedade? Então, eles acreditavam que a sociedade tinha que evoluir de uma forma rápida, mecânica e nunca ficar parada. Então, Umberto Boccioni,
que ele faz? Ele faz uma escultura que tenta transmitir essa sensação. Qual a sensação? A sensação aqui, ó, opa, perdão, tem bobagem aqui. A sensação, aqui ó, esse camada aqui ó, ai, 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 calma aí, desenho, aqui ó, a sensação, esse aqui, o Godot, de que está transmitindo um movimento, está transmitindo sempre andando em frente. Olha só como ele coloca alguns aspectos de velocidade aqui na obra. Estão percebendo? Aqui nós temos uma outra obra que é o cubismo. Tá? Aqui, ó. Bota aqui, ó. O cubismo. Essa aqui é Picasso, Mademoiselle Levion. O Picasso, ele também é um grande artista que, na verdade, ele transcendeu um pouco a época que ele estava vivendo. Mas mesmo assim, o que os artistas estavam querendo? Eles estavam querendo romper com alguns aspectos clássicos da pintura. Perspectiva, aquela pintura certinha, o ideal de beleza que tinha na arte e tudo mais. Então, o Picasso, nessa obra, vocês já viram comigo, né? Se não me engano, foi no 7º ou no 8º ano. O Picasso, ele transcende um pouquinho o período, mostrando características que até então as pessoas não tinham, digamos, ousados tentar. Então ele coloca prostituta, falta de perspectiva, ele tira o estilo de beleza clássico, ele coloca algumas características aqui, ó, das máscaras africanas. Esse aqui também tem um aspecto interessante, é expressionismo alemão. Lembra do expressionismo que eu falei para vocês? Que ele tentava transmitir um aspecto psicológico da população, geralmente alemã, em decorrência da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, nós temos aqui, ó, uma característica disso. Eles não valorizam a forma, tentam transmitir um aspecto psicológico, cores irreais, tá? Uma perspectiva um pouco menos lógica, um sentimento oculto. Tudo isso nós temos características. Agora, olha só essa evolução, meninas, que bacana. Aqui nós temos neoclássico, uma pintura brasileira, neoclássico. Dom Pedro II. Belíssima essa pintura. Linda, 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 linda. E aqui nós temos Anita Malfatti, outra pintura brasileira, no período da, digamos, seria a Semana de Arte Moderna, tá? Modernista. Vocês estão percebendo as diferenças que tem entre uma e outra? Enquanto essa busca ser real, onipresente, totalmente estética, toda composta, toda histórica, aqui o artista não valoriza mais isso. O que aconteceu? Aqui é o seguinte, nós chamamos de pintura neoclássica ou pintura histórica brasileira. Tá? Essa pintura histórica ela tem muito a ver também com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então é um outro momento histórico. E precisavam representar essa história, essa família, ou seja, precisavam colocar o Brasil com uma característica mais europeia. Tá? Então, raciocina comigo. Você como artista, você iria pintar o Dom Pedro, ou seja lá quem for, de uma forma irreal? Não. Você tentaria fazer a forma mais real por isso. É por isso que é chamado de neoclássico. Eles estavam tentando apresentar características voltadas para a pintura clássica, aquela coisa toda. Tá? Então, é uma pintura bem feita, é uma pintura anatomicamente correta. As cores não tentam ser reais, tentam ser as cores mais próximas da realidade. Por outro lado, a Anita Malfatti, aqui é uma outra situação. A Anita Malfatti, gente, ela estudou na Alemanha, estudou expressionismo, e ela veio para o Brasil, ela era brasileira, mas ela veio para o Brasil no momento que um amigo dela chamado Lazar Sagel estava, digamos, tendo uma popularidade aqui no Brasil. Só que quando chegou aqui, o pessoal meio que não gostou do trabalho dela. Por que não gostou? Porque ela representava um Brasil novo. E para os artistas da época, ela como brasileira, ela tinha que representar a pintura brasileira, que era muito forte ainda, aqui ó, no neoclássico. Então essa pintura que vocês estão vendo, ó, essa pintura que o livro coloca pra gente, essa pintura, ela foi mal vista pelo pessoal da época. Principalmente pelos intelectuais e artistas da época, porque os intelectuais da época, os críticos, né? Porque falavam que era uma pintura degradante, uma pintura que não mostrava a realidade, e que a Anita Malfatti tinha que apresentar características brasileiras. Inclusive, o Monteiro Lobato foi um dos que fizeram críticas gigantescas contra ela. Mas, de qualquer forma, nós podemos perceber a evolução da pintura brasileira aqui, ó, nesse caso. Ó, feita numa época,
do período da monarquia, e numa época do que seria o modernismo brasileiro, Semana de Arte Moderna. Olha essa escultura que bacana aqui, ó. Também na Semana de Arte Moderna de 22. Tá? Victor Brecheret. Esse camarada, esse artista, ele também faz parte do modernismo brasileiro. Ele é um dos artistas que fala o seguinte: para que eu vou ter que seguir a forma real? Por que eu tenho que seguir uma forma concreta, certinha e tudo mais? Então ele tentou representar o corpo na escultura de uma maneira inovadora. Vocês estão percebendo que todos esses artistas que estão aqui no texto, vocês têm que ler o texto, tá? Lembre-se, gente, eu sempre peço, leia o texto antes de eu fazer a explicação. Tá bom? Então, qualquer coisa, risca, dúvida, manda pro tio Clodes, que eu garanto que eu vou responder com todo prazer, com todo carinho. Então, todos esses artistas aqui, ó, de Cavalcante, Oswaldo de Andrade, Anita Mafaldi, Tarsila do Amaral, Victor Becher, inclusive poetas, arquitetos e tudo mais, fizeram parte do movimento modernista do Brasil na Semana de Arte Moderna de 22. E todos eles estavam querendo pegar a arte brasileira, que ainda estava muito, digamos, longe do que era feito na arte europeia, e modernizar ela. Não precisa fazer essa arte toda certinha, bonitinha, toda... Não, vamos tentar algo novo, vamos tentar criar algo novo. Estão percebendo? Então, tudo isso. Esse camarada aqui é Goya. Goya não é brasileiro, é espanhol, tá? Esse aqui, ó. E ele tem como característica ser um pintor do período realista. Realista. Como assim realista? Quando eu falo realista, meninos, não é realismo no sentido de... olha como é que ele faz a pintura realista. Não. É realismo social. Realismo. Tio Clodes, por quê? Porque é o seguinte, né? Os pintores realistas, eles queriam mostrar aquilo que era real na sociedade. Então, por exemplo, se eu voltar aqui nessa pintura neoclássica brasileira, é uma pintura realista, mas ela é neoclássica. O que difere esta dessa aqui? Concordo comigo que em termos de técnica, em termos de pintura, essa aqui é bem mais desenhada, mais pintada, mais tudo mais, e essa aqui é um pouquinho menos. Mas por quê? Não é chamado de realista? Sim, mas tem o seguinte, o realismo que ele quer mostrar aqui não é um realismo técnico, ele quer mostrar o realismo social, o que estava acontecendo na sociedade na época. Então, guerras, massacre de cidades, população, né, assassinato, fome, tristeza. Então, tudo aquilo que ele queria mostrar como realidade social, o Goya estava colocando. O Goya vai ser tão importante, gente, tão importante, que ele vai influenciar muito quem? Um artista conhecido nosso, Picasso. Picasso também era espanhol, mas ele admirava muito o trabalho do Goya. De classe, quem veio primeiro? Picasso ou Goya? Goya. Goya é bem mais antigo do que Picasso, bem mais antigo mesmo, tá bom? O Picasso vem tempos depois, tá? Então, olha só, aqui nós temos uma ilustração, uma gravura, onde está mostrando o fuzilamento de algumas pessoas vistas como inocentes na época. Então, olha que interessante. O primeiro grupo de gravura retrata as consequências de combate, segundo as pessoas, sofrimento causado pela fome, guerra e tudo mais. Então, o Goya, ele mostra justamente a realidade da sociedade da sua época, não necessariamente a realidade técnica. E falando em realidade, olha que interessante, esse aqui, ó. Esse aqui possivelmente é um dos quadros mais famosos do Picasso, Guernica. Guernica também observa que ele mostra uma certa realidade. Qual realidade, Close? A realidade da guerra, na Segunda Guerra, que a cidade de Guernica foi invadida. O que aconteceu foi o seguinte, a cidade de Guernica, ela não tinha uma importância, digamos, militar, ela não era um lugar onde tinha fábricas, que tinha um alvo técnico, um alvo estratégico, nada disso, era uma cidadezinha comum, um padrão. Mas o que aconteceu? A autorização do governo da época permitiu que o exército nazista invadisse e bombardeasse a cidade de Guernica, que foi um massacre. O Picasso, ele sentiu muita tristeza. Na verdade, o Picasso, gente, ele sempre evitou meio que fazer parte de movimentos políticos. Até que depois disso, ele começou a perceber que ele, como artista, ele tinha uma função política também, ele tinha que fazer umas denúncias. Lembra quando eu disse que ele valorizava muito o Goya? E o Goya era um artista, assim, que botava o dedo na ferida e falava, está acontecendo isso, eu vou mostrar isso. Então, o Picasso apresentou assim, gente, eu também tenho que ser como o Goya, eu tenho que apresentar isso. Então, o que ele mostrou? Ele mostra aqui, ó, ele mostra aqui os horrores da guerra na cidade de Guernica. Foi tão interessante esse quadro, tão interessante que uma vez que os alemães invadiram, os nazistas invadiram a cidade de Guernica, eles viram a obra e perguntaram para o Picasso, foi você que fez essa obra? E ele respondeu, não,
Foi vocês. Olha só que resposta bacana, não é mesmo? Agora, olha só, o que é interessante aqui também é que essa obra de Picasso, ela é uma releitura de diversas outras obras. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui essa aqui que é inspirada no Michelangelo, essa aqui que é inspirada no Salvador Dalí. Então, eu tenho várias obras mesmo, que é uma releitura dele, tá? Mostrando aqui o desastre, né? É uma pintura forte, politicamente assim, bem denunciativa, e com várias interpretações. Tudo bem? Vamos continuar? Tá. Outra característica também é que a pergunta é a seguinte: vocês já repararam que geralmente as pessoas falam que arte é apenas pintura? No caso, a Rosana Paulino, essa mocinha que vocês estão vendo aí, ela começa a mostrar que também não, que a arte pode ser muito mais do que isso. Gente, o que eu falei para vocês? A arte, ela nunca para. A arte, ela sempre está à procura de inovações, de técnica, de narrativa, tentar criar coisas novas. Então aqui, o que ela faz? Ela começa a utilizar o tecido e a costura para fazer uma obra de arte. Então ela começa a perceber, ela começa a nos apresentar que a arte não necessariamente tem que ser apenas o quê? Temas pintados e tudo mais. Que você pode ser muito mais além disso. Pode ir muito além disso. Então olha só que interessante. A Paulistana Rosana, 67, apresenta as obras de diferentes suportes, desenhos, bordados, escultura, pintura, nos quais explora questões referentes à inclusão, valorização, marginalização histórica dos afrodescendentes, preconceito racial, violência doméstica, ou seja, assim como o Goya, assim como o Picasso, ela quer mostrar também a realidade da, digamos, social ao qual ela vive, da época dela, em forma de arte. Tá? Só que não uma arte tradicional, ela utiliza tecido, costura e tudo isso. Estão percebendo? Aqui algumas coisas para vocês lerem. Tudo bem, então? Vamos ver se tem alguma atividade aqui. Um momentinho. Tá? Atos visuais, religiões e crenças. Gente, aqui é uma coisa interessante também. Tá? Aqui nós temos uma escultura, também histórica brasileira, é barroca. Acho que vocês já lembram que é barroca. Tá? Ano que vem nós iremos estudar barroco também, tá? E nós temos várias e várias esculturas, cada uma com uma característica, tá? É aleijadinho, tá? Por quê? Olha só, artes visuais, religião e crença. Vocês acham que a arte pode estar ligada com religião? Com certeza, tá? Vocês estão vendo o Egito. O Egito não é ligado com a religião, a arte egípcia? Vocês vão ver que em alguns momentos históricos, a arte e a religião se encontram muito forte. E aqui no Barroco é mais forte ainda. Neste caso aqui no Brasil, o Barroco chega justamente com a vontade de evangelizar os índios, catequizar. E também fortalecer o cristianismo, o catolicismo na igreja. Aqui na igreja não, no Brasil. Então nós temos aqui Aleijadinho, foi um grande artista brasileiro, tá? E o qual ele buscou apresentar essa religiosidade em forma de escultura. Então, é o que nós chamamos de escultura barroca brasileira, tá? Aqui é Congonhas, vai lá, Congonhas, tá? Os apóstolos, belíssimo. Ele também era arquiteto, tudo bem? Ó que interessante aqui, ó, tá vendo? Essa aqui, ó, a questão da espiritualidade, tá? O camarada, ele usa roupa com características africanas. Ó, a formação religiosa do mestre Didi. Quantos que foi o mestre Didi? Gente, o mestre Didi, ele é um dos artistas, ou foi, acho que já morreu, um dos artistas que valorizava muito a cultura afrodescendente no Brasil. Tá? Então, o estudo da arte afrodescendente é uma coisa muito atual. Então, ele foi um dos camaradas, um dos artistas, um dos estudiosos, que tentou resgatar e tentou manter essa arte, essa influência africana no Brasil. No mundo todo também aconteceu isso, não foi apenas no Brasil, mas no nosso caso aqui nós podemos destacar. Então, ele mostra a força religiosa das culturas afrodescendentes que estiveram no Brasil nesse período. Bossa Nova, aqui é uma música, né? Gente, aqui é interessante. A Bossa Nova, talvez vocês alguns gostam, outros não gostam. Tá? Eu pessoalmente adoro. A Bossa Nova, tá? É um estilo musical surgido no Rio de Janeiro e teve muita influência do jazz e de algumas características da música americana. Tá? É uma música que é muito pausada. Tá? Nós temos aí ó, o João Gilberto,
que é uma música muito pausada, que em algumas situações dá a impressão que era mais uma poesia cantada. Mas eu, pessoalmente, adoro a Bossa Nova. Olha só, os criadores dela, João Gilberto e o Tom Jobim, né, junto com o Vinícius de Moraes, então eles colocavam a situação de cantar, como é que seria o modo de vida, digamos, não é de todo o Rio de Janeiro, mas daquela parte mais capitalizada do Rio de Janeiro, a elite do carioca, vamos pensar assim. Tanto que eles foram muito criticados durante algum tempo, falando que era uma música de elite. Tudo bem, pode até ser, mas acho que não é então. Tá? A Bossa Nova, ela é responsável por uma das obras-primas da música brasileira, chamada Garota de Ipanema, que, se eu não me engano, é a segunda música mais tocada no mundo. Só perde para, se eu não me engano, é Yesterday, dos Beatles. Tá? Então ela já tocou em vários filmes, já tocou em desenho animado e tudo mais. E o Tom Jobim, o Vinícius de Moraes, João Gilberto, entre outros, eles têm várias músicas conhecidas aqui da Bossa Nova. Deu uma lida, tudo bem? Qualquer coisa, mande a dúvida para mim. Então, meninos, olha só. Dança moderna. Uau. Vamos lá. Se vocês acham, o que vocês concordam comigo? Vocês acham que a dança também não vai evoluir? Com certeza. Por quê? Porque é o seguinte, da mesma forma que a arte não para, as artes cênicas, que dentro da arte cênica também está a dança, ela também não vai parar. Então, na dança moderna, o pessoal tentou buscar, ou melhor, tentou procurar outras formas de expressão corporal, no caso da dança, que não fosse aquele clássico, balé, aquelas apresentações mais tradicionais. Então, olha só, no início do século XX, a dança moderna surgiu como um posicionamento contrário ao balé clássico, que eu disse para vocês, e suas regras rígidas. O que está acontecendo? Tanto na arte como na dança, o pessoal quer mais liberdade criativa. Se eu começar a colocar muitas regras, o que acontece? Uma hora você já não consegue criar muita coisa, porque tem muitas regras. Foi o que aconteceu com a pintura neoclássica, foi o que aconteceu com a dança clássica. Então, o pessoal ele começou a buscar outros tipos de dança que não fossem tão presas ao quê? A regras. Então, um exemplo aqui, ó, que nós temos aqui, ó, Rodolfo von Lambert, tá? Martha Graham, Ruth Saint Dennis, tá? Então, vários desses aqui, ó, dançadores dos Estados Unidos, Isadora Duncan, eles tentavam o quê? Mostrar movimentos da dança que não eram necessariamente aqueles ligados ao balé ou à música clássica. Então, todos eles aqui, ó, são características. Essa aqui também é mais uma característica indiana, tá vendo aqui, ó? Índias orientais, tá? Essa aqui é bem interessante, tá? Ó, por incrível que pareça, isso aqui é uma dança. É óbvio que é uma dança mais artística e tudo mais, que na verdade o objetivo é mais a performance, tá? Pegarei? Então, meninos, vamos ficar por aqui. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão ler, tá? De novo, tirar qualquer dúvida, enviar para o tio para você responder, e pode responder, ó, esse 1, esse 2, esse 3, esse 4, esse 5, esse 6, esse 7 e o 8. Pode responder, sem problema, tá? Respondam, e na próxima aula eu vou corrigir e vou continuar a unidade 2. Tudo bem, então? Turma feliz? Tá? Foi um prazer estar com vocês. Fica o Papai do Céu. Até semana que vem. Daqui a pouco nós temos música. Volte aqui que não acabou. É muita coisa, né? Lembra que nós temos 2 livros, o livro de arte e o livro do Poliedro. Tá? Então nós vamos voltar para a música.